Vamos começar essa aula, como é muito próprio para uma aula de computação começar, falando sobre cabelos. Serve, a gente só vai contar cabelos aqui hoje. Eu já vou dar os créditos de onde vem de onde eu vi pelo menos, né, essa questão que eu vou propor para vocês. Mas a questão que eu vou propor é o seguinte: será que existem 2 brasileiros com o exato mesmo número de cabelos? E eu não estou falando dos carecas, já excluí os carecas para não ficar fácil, né? Não, inclusive, se quiserem deixar mais complicado, pode pensar em cabelos e pelos, né? Porque biologicamente, né, a diferença é mais estética para a gente, assim, mas coisas que usam folículos capilares ali, né? Ou similares. Mas a pergunta é séria, a pergunta não é retórica, a pergunta não é de brincadeira, apesar do começo ser meio uma piadinha. Será que existem 2 brasileiros com o exato número, com o mesmo número exato de cabelos? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a resposta dela, e a gente consegue dar uma resposta precisa e correta para ela, passa por um princípio que a gente vai usar na aula de hoje. Então já vou introduzir o princípio com essa pergunta, que eu achei divertido, onde eu vi isso. Então vamos lá. Por que eu falo que a gente consegue responder? E fiquem tranquilos, a gente não vai sair por aí contando o número de cabelo das pessoas, tá? Não vamos fazer, não teremos essa indiscrição. O que a gente vai fazer é só fazer 2 observações aqui sobre 2 grandezas. E vocês vão achar um paralelo com isso, com algo que a gente vai fazer na aula depois. A primeira grandeza é o número de cabelos que as pessoas têm no corpo. De cabelos, pelo, o que for, né? Esse número gira em torno de 5 milhões. É bastante, mas não é um número absurdo. Então a gente vai jogar aqui, como pode variar, a gente vai jogar com uma margem de segurança bem tranquila, que 10 milhões engloba o número de cabelos que cada pessoa no Brasil tem. Algumas vão ter mais, outras vão ter menos, mas se 5 milhões é o que um ser humano costuma ter, está com uma margem bem tranquila aqui, né? Estamos englobando todo mundo aí, né? Legal, então a gente sabe que os brasileiros, a gente não sabe quem, né? A gente está pensando em grandes números, a gente não está falando de um indivíduo. A gente sabe que os brasileiros estão aqui, né? Os seres humanos no geral, mas vocês já vão entender porque eu estou falando do Brasil, é só para a gente ter um número de pessoas ali, que é a outra grandeza. Então esse aqui é a primeira grandeza nossa, que é o número de pelos, os números possíveis de pelos que as pessoas podem ter. Alguns têm mais, outros têm menos, todo mundo tem dentro desse range aqui. Qual que é o número de brasileiros, né? Aproximadamente? 220 milhões. Não chega a tudo isso, eu acho que a estimativa era 210, mas o último censo deu um pouco abaixo. Deu abaixo, a gente dá 212. Será? De qualquer forma, eu vou ser conservador e vou jogar 200, tá? Mas não vai fazer tanta diferença pra gente, mas talvez eu esteja desatualizado nas informações do último censo. Mas a brincadeira aqui... 214. Então deu mais do que eu esperava. De qualquer forma, jogando 200 também, tranquilamente, né? A gente tem pelo menos esse número de pessoas. A brincadeira agora é a seguinte: é a gente discriminar pessoas por cabelos. E de novo, não estou falando para discriminar carecas, não é isso, né? Não é isso. Estou falando para a gente discriminar no sentido não pejorativo da palavra, mas no sentido de classificatório por números de cabelos. Então tem as pessoas que têm um único cabelo, sei lá, pode ter, né? Está dentro do nosso range aqui. Tem as pessoas que têm 2, que têm 3, que têm 4, que têm 5, até as pessoas que têm 10 milhões. E note que eu não estou falando, isso é interessante, eu não estou dizendo que tem pessoas em todas essas classificações. É perfeitamente possível que nenhuma dos brasileiros tenha exatamente 3 cabelos. É possível. Não estou dizendo se é ou não é. O meu argumento não passa por aí, tá? Porque senão seria um furo de lógica ter que afirmar uma coisa dessa. Não é o que eu estou fazendo. O que eu estou dizendo é que se esse aqui é um limitante superior para o número de cabelos que as pessoas têm, e a gente jogou, né, uma margem, então todo mundo tem que estar aqui, isso significa que essa população toda aqui tem que ser atribuída para essas posições.
não tem outros lugares para elas caírem. Né? Mesmo excluindo quem tem 0, ou vai cair com 1, ou com 2, ou com 3, ou com 4, ou com 500 mil, ou com 500 mil e 1, ou até 10 milhões. Entendem o argumento? Elas têm que ser, vão estar em alguma dessas posições. Só que o meu número de posições é muito menor do que o meu número total de pessoas. E com isso a gente pode afirmar com segurança, com tranquilidade, né, que pelo menos em uma dessas posições aqui, em uma dessas casinhas aqui, né, numeradas pelo número de cabelos, vão ter 2 pessoas atribuídas ali. Sim, dá pra gente ir um passo além, que o princípio que eu estou usando aqui é o princípio da casa dos pombos, eu estava usando ele por partes. Então o básico é o número de pessoas, entidades, elementos, o que for, que eu tenho que atribuir é maior do que esse aqui, então vai ter colisão, vai ter coincidência. Não sei onde, mas vai ter, é esse o básico. Mas ele tem uma versão mais forte, é isso mesmo que você pensou. Dá para dizer até mais. Né? Eu não estou dizendo que todas as casas vão ter 20, mas pelo menos uma casa vai ter, porque se eu olhar aqui o número de pessoas é 20 vezes maior do que o número de possibilidades de cabelos. Então, pode ter casa com mais, casa com menos, mas pelo menos uma casa vai ter esse nível de colisão, esse nível de encontro ali, pelo menos 20. Tá? Então, não só a gente pode afirmar com tranquilidade, e note que não é uma afirmação estatística, não é probabilística, eu não estou fazendo nenhuma suposição sobre a distribuição, se tem mais gente com pouco, com muito, se é normal, não estou falando isso. É só um princípio de contagem, sabe? Tem menos espaços diferentes, tem menos possibilidades de números de cabelos do que pessoas. Então vai ter que ter coincidência. E como o número de pessoas é 20 vezes maior do que o número de possibilidades, vai ter que ter pelo menos 20 colisões. Percebe? Então isso foi uma aplicação estranha e um pouco nojenta do princípio da casa dos pombos, que apesar da introdução meio cômica, é um princípio super importante para contagem, para comparações, e permite a gente chegar a conclusões em situações que você assim, eu não tenho informação suficiente para chegar à conclusão. E a gente consegue chegar a conclusões inusitadas e surpreendentes usando o princípio da casa dos pombos. Eu não vou aprofundar mais nisso, porque a aula tem bastante coisa, e isso aqui, na verdade, a gente vai usar num ponto específico aí da primeira metade da aula, tá? Mas eu vou deixar aqui a referência, porque eu vi isso no canal do YouTube Mathlogger. E esse canal, em geral, é bem legal, com coisas de matemática e afins, mas se vocês procurarem Mathlogger, Pigeonhole Principle, né, princípio da casa dos pombos, numa tradução não literal, se vocês buscarem lá Mathlogger e Pigeon, vocês vão cair nesse vídeo de onde eu vi esse primeiro exemplo, que ele mostra outros 6 exemplos mais interessantes e mais surpreendentes ainda. Mas esse é bom porque ele é mais simples, é uma boa introdução. Tá? Então, esse é o princípio da casa dos pombos. Se eu tenho mais pombos do que casas para colocar, vai ter colisão. Vai ter pelo menos uma casinha que tem 2 pombos. É tão simples quanto parece e surpreendentemente útil e importante para várias demonstrações e deduções matemáticas.